Oi, eu sou Bela Mitoso e hoje eu vou fazer o unboxing da interface USB Moto M4. Bom, gente, como eu falei em outro vídeo, eu já tava entre algumas interfaces, né? Mas acabei ficando com uma que eu nem mencionei no vídeo, né? Que é a Moto M4. O vendedor me convenceu. Eu muito quase levei a SSL2 Plus, mas ia demorar pra chegar e eu precisava dessa placa, dessa interface urgente. Então, vocês viram como tava no outro vídeo, né? Vou colocar aqui no card acima. Como tava o chiado da minha interface, microfone e sei lá o que mais. Então eu resolvi comprar essa, o vendedor me convenceu. Vou testar, eu estava com um pouquinho de medo por causa do Windows, né? Eu vi muitas reclamações de não sendo compatível assim com o Windows 10, mas também tinha outras que não tinham problema, então às vezes você fica a ver mais coisas negativas, porque as pessoas que têm algum problema falam, né? Então eu resolvi testar porque eu tenho garantia. Se tiver garantia, eu vou devolver, que o meu me convenceu. Então, a Tascam também não tinha no Brasil, a 4.4 que eu queria com 4 entradas. Essa aqui é 4, só que são só 2 entradas para microfone balanceada, né? Para amplificador. Então, eu queria com mais. Mas tá tudo muito caro por causa do dólar. Então, eu comprei o melhor que eu pude, com o melhor que eu tinha e com o que tinha disponível aqui no Brasil. Eu acho que eu vou gostar. Vamos, né, ver. Eu vou fazer aqui o unboxing, mas é só no dia a dia que vamos ver. Mas eu quero fazer alguns testes de sons aqui com vocês. Então me acompanhem. Vamos lá para o unboxing. Ai, finalmente. Lacrada. Ó, já coloco aqui na caixa pra vocês se precisar de ajuda. Aqui já vem com o manual de instrução na caixa. Bem útil para todo mundo e para o meio ambiente. Acredito que vem só mais com isso, ó. Um cabo bem curto, por sinal. Eu já sabia disso, por isso me precavi e comprei um cabo separado. Vou mostrar também pra vocês. Ó, não é muito longo. Dá pra fazer coisa? Dá. Eu vi um review que um cara falava desses knobs aqui, né, pra você girar, que não eram bons. Esses daqui ele falava e que esse aqui era bom e esse. Mas pra mim tá a mesma coisa no meu. É a mesma pegada, a mesma firmeza. Aqui também. Um borrachado. Bem melhor do que a minha antiga. Que eram 4, ó. Caiu. Vou colocar as duas lado a lado. Essa é maior e melhor. E essa tem aqui maior. Acredito que seja mais difícil de cair, que é parafusado. E essa é só um negocinho que inclusive caiu aqui. Fica bom. Vamos lá, a tampa da caixa diz para que os usuários Windows, antes de conectar a M4, façam o download dos drivers nesse site aqui. Aí sim conectar o M4 e aí ir nessas configurações aqui do Windows, escolher a Moto M para modo default, enfim, eu vou fazer tudo isso. E aqui ele fala um pouquinho também que você, aqui né, que você pode registrar seu produto para ganhar as coisas que você pode ganhar. E também você pode assistir alguns vídeos de como conectar, guitarra, microfone, teclado, outras entradas de linha e como usar, enfim. Aqui tem o lado para quem é usuário Mac, mas eu não sou, então é isso. Vou mostrar para vocês agora no computador. Bom, para vocês registrarem, vocês têm que entrar no site da moto.com e clicar aqui, login ou registro. E aí vocês vão fazer aqui, ó, criar minha conta. E aí colocar seu e-mail, senha, confirmar a senha e vamos ver o que dá. Bom, eu preenchi aquilo e apareceu isso aqui. Então é para eu entrar no meu e-mail, para eu completar o registro.
cliquei no link do e-mail e apareceu isso aqui pra mim. Então eu vou fazer, tem meu perfil, meu histórico, meus produtos registrados. Então vou registrar o meu produto. Não registrei, claro. Então vou colocar aqui e vamos ver o que que dá. Então, aí eu vou ter que ver aqui os números de série e tudo mais na minha interface. Bom, para encontrar o número serial, você pode encontrar embaixo da sua interface. Eu não quis levantar ela, que ela tá ligada ou do ladinho da sua caixa. Eu vou preencher aqui de acordo, beleza? Bom, aqui você vai fazer o seguinte, vai colocar o produto, né, a M4, qual o seu tipo de computador, Windows, quem comprou você ou empresa, e aqui o seu número serial, né, que eu não vou mostrar. E aí coloca o seu endereço e tudo mais, certo? Depois de se registrar, aparece bem direitinho o número de série, quando você comprou, quando você registrou. E de novo eles enfatizam aqui os drivers, esse firmware. E aqui são os softwares que estão inclusos. Então eu já tenho o Ableton, não vou baixar, mas eu vou experimentar os outros. Então vamos lá, eu entrei no site aqui. Na verdade, ó, o site é esse aqui. Mas quando eu cliquei Enter, ele diz que eu não tenho permissão. Então o que eu fiz? Eu vou clicar aqui em Downloads, onde vai aparecer para mim. Vou escolher qual é, né? Então Áudios Interfaces e selecionar meu produto, que é o M4. Aqui, ó, tem o driver para Windows, aqui, Mac, e aqui tem um outro. Então são dois, ó. E aqui é outro. E aqui ainda tem um guia de usuário. Então eu vou fazer o download e volto já. Bom, agora que eu fiz o download, tá já na minha pastinha. E vou clicar aqui nesse primeiro, que foi o primeiro que eu baixei, que tá na ordem ali. Vamos ver o que acontece. Next. Aceito, né? A gente não lê, mas enfim. E vou deixar instalar. Ó, aqui eu terminou e ele pede pra eu reiniciar o computador, mas eu vou colocar aqui não, porque eu quero instalar o outro primeiro. Vou colocar aqui agora Finish. Bom, e aí eu vou aqui fazer o seguinte, vou extrair os arquivos dessa outra pasta. E vou ver o que tem dentro e vou, clicar. Eita, então acho que eu vou reiniciar primeiro, viu? Que a gente mostra os erros e acertos. Vou reiniciar e ver o que acontece depois se eu clicar de novo. Então eu vi que aquele outro download que eu fiz não é necessário agora. Então o que eu tenho que fazer é conectar a minha interface no computador. E aí então eu vou fazer o restante, vou mostrar pra vocês. Assim que eu coloquei, que eu liguei, apareceu essa janelinha aqui, então seja um bom sinal. Agora não sai som nenhum, né? Tem que colocar o fone, mas também mesmo com o fone não sai, porque você tem que vir aqui, opa, não nessa parte, aqui em sons, do lado direito, né, do mouse, sons, vai abrir uma janela, você vem aqui em reprodução, e vai aparecer aqui, Moto M Series pronta. Gravação também, até já tá aqui como dispositivo padrão no microfone, mixagem. Vamos colocar aqui na 1 e 2. Então, definir padrão. Ok, vamos ver se funciona. Vamos lá para o teste real. É importante que vocês saibam que o cabo que vem junto é entrada USB-C para USB. Mas se você tiver uma entrada que nem a minha tem, ó. Agora é da Samsung, ele vem já com uma entradinha assim. Então, se você tiver um adaptador, você pode também. Eu não comprei ainda, mas eu vou comprar. Porque eu só tenho 2 entradas USB. Então, isso é bom, porque eu posso utilizar mais, né? Uma já uso para mouse. Aí fica sobrando só mais uma, eu fico sem entrada. Então, por isso que é legal que tenha a entrada USB-C. Não esqueça que essa placa tem um botão de ligar e desligar, então você vai conectar, ele não vai conectar direto. Agora eu vou ligar aqui pra vocês verem, e eu também, pela primeira vez. É bom deixar o volume sempre no mínimo, eu li isso em algum lugar, não interface, mas eu vou fazer isso com o meu teclado. Então, vamos ligar. E funcionou, já reconheceu aqui, ó. Vou tirar agora esse aqui de novo, eu tirei, mas eu tenho pena de tirar, eu gosto de deixar pra proteger. Ai, meu Deus, que emoção, que tecnológico.
Então, aqui, ó, aqui eu vou mexer no fone, que é a saída pro fone só, independente desse aqui, que pode ser para os outros monitores. E aqui também é aqui o quanto eu tô escutando do computador. Então, eu deixei aqui, senão fica muito alto. E vocês vão ver aqui o nível que vai aparecer. Vou dar play no computador e vocês vão ver o nível de saída de som. Agora, se eu aumentar aqui... Mudei de cenário, já é noite. Achei melhor vir pra cá porque aqui tem mais espaço pra mostrar as coisas pra vocês. E é melhor de manusear tudo, enfim. Primeira coisa que eu vou fazer e testar pra vocês é o microfone que eu comprei da AKG, é o P420. Eu já fiz um review, um unboxing dele. No card acima você encontra o videozinho que eu fiz, ou na descrição. E eu vou mostrar pra vocês agora, porque eu estou falando pelo meu microfone de lapela que tá conectado na minha câmera. Então vamos ouvir a partir de... Agora vocês estão ouvindo no microfone da AKG. Testando. Não tô me ouvindo porque eu tô sem fone de referência. Vou colocar o fone de referência. Ó, esse fone de referência também fiz o unboxing review. Comprei, é o da Audio-Técnica MX40. Então vocês também podem ver no card de cima ou na descrição, coloquei o lado errado. Agora sim estou me ouvindo. Adendo, a partir de agora eu vou colocar no vídeo quantos decibéis eu alterei pro volume de cada trecho do microfone, etc. Por quê? Porque quando eu fui fazer agora a edição, o áudio tá muito baixo, não tá igual como eu tava me ouvindo na interface tava ótimo, mas assim, o volume da interface ele tem maior capacidade de aumentar o volume do que o computador. Então, por isso, eu tava me ouvindo muito bem no meu fone de referência, mas isso até me deixa um pouco confusa, porque o fone de referência deveria me ajudar, né? Mas, enfim, também tava no mínimo. Então, o mínimo aqui, se vocês forem ver, eu colocar 0 decibéis, vai ficar uma linha quase como se não tivesse áudio. Então, eu tive que aumentar para 24 decibéis e 6 decibéis, e depois eu ainda dupliquei a camada para ficar mais alto, o que dá 60 decibéis de diferença de áudio. É bastante coisa. Então, o ponto positivo é que eu não ouvi distorção nem ruído com esse aumento todo aí de decibéis, né? Agora, nessa região aqui, esse aqui é o mínimo, tá? Nessa região aqui, que é a mediana, sem ser esse ponto alto, que é geralmente acho que o que eu uso pra tô gravando, né, as músicas, eu não alterei, tá? 0 decibéis. E aqui provavelmente talvez até abaixe, porque talvez esteja alto estourando. Então, eu vou colocar na tela pra ficar claro e transparente quanto eu aumentei ou se eu diminuí, tá bom? Então fiquem atentos a isso quando vocês forem observar e decidir e tudo mais, beleza? Ó, essa minha voz aqui tem a metade, o mínimo e o máximo. Tá um pouquinho acima do mínimo. Vou aumentar pra onde eu estou usando geralmente. Esse aqui já é quase um pontinho a menos do que na metade, tá? Assim acho que já tá bom. Ah, não, assim. Porque é o seguinte, o meu monitor de referência também tava no máximo agora. Então eu escuto tudo. Respiração. Qualquer coisa que eu tocar lá fora. Agora vocês vão ver a diferença. Porque eu vou colocar no máximo o microfone, tá? Vou falar bem baixinho. Tava no máximo meu coisa de referência. Então eu tenho que falar bem baixinho. Eu tô vendo ali a onda no meu computador, tá alta. E eu tô falando sussurrado. Ai, vamos voltar a falar o normal, que isso não é um vídeo de ASMR. Bom, esse é o microfone. Então eu consigo usar legal assim na metade do ganho, né, ali. E eu tô me escutando muito bem aqui no fone de ouvido. Tá perfeito, sem latência 0. E assim, eu posso dizer com propriedade, porque a minha interface anterior eu não conseguia usar fone de ouvido me ouvindo. Eu não sabia nem que era possível realmente ouvir tão perfeito assim como eu tô ouvindo agora a minha voz enquanto eu falo. Isso dá um grau de melhoria tanto na gravação quanto pra estudo. Nossa, é vida. Meu Deus, como é que eu fiquei sem isso? E agora vou mostrar pra vocês outro microfone. Agora vocês vão ouvir minha voz no microfone da Samsung C01, um microfone bem antigo, que já até levou umas quedinhas. Enfim, a partir de agora. Oi, teste. Eu tô testando aqui, eu não ouvi ainda esse microfone na minha interface nova.
Então eu tô curiosa porque eu não sabia se ele também tinha muito ruído ou se era só a interface que tava com problema ou o microfone. Eu consigo me ouvir menos, ó. Tem mais ruído do que meu outro microfone. Eu acho. Eu vou aumentar o ganho dele. E vamos ver aqui, ó, no máximo, como é que ele fica. Ó, eu posso falar, ele é menos forte do que o outro também, porque eu não tô falando tão alto, tá? Mas não tô sussurrando como eu tava sussurrando no outro. Olha esse bicho. Então, eu tô falando até que normal. E não tá estourado. Então, ó, cigarro, meu Deus do céu. Né, mas pega tudo. Então aí abaixo aqui, ainda pega, mas pega menos. Vamos lá agora testar o microfone da Shure SM58, que é um microfone dinâmico. Agora eu vou falar pelo microfone da Shure SM58. Então ele precisa de bem mais ganho que o condensador para ficar um som mais alto. Teste. Estamos no máximo aqui. Está no máximo. Máximo. Teste. Ele tem um ruidinho, que eu não sei se é do MIDI. Eu acredito que sim. Não é da interface. Mas porque tá no máximo. Se eu diminuo, eu não tô escutando mais esse ruído. Bem pouco, sim. Bem pouco mesmo. Vocês conseguem ouvir? Teste. Testando. 1, 2, 3. Eu também tenho menos retorno dele do que o outro, né? Esse microfone aqui, ele é melhor para ambientes como esse que não tem tratamento acústico, isolamento, na verdade. E o outro, ele é muito sensível. Então, como vocês viram, pega tudo que tá lá fora. Pega carro, pega bicho, pega qualquer coisa. Então, por isso que a gente precisa de um isolamento acústico, né? Esse aqui, ele geralmente pega menos o som, muito som ao redor. Não sei se tá pegando agora os bichos, mas tá tendo bicho bastante essa hora. Então, é isso. Vamos testar agora o ukulele, beleza? Agora eu vou gravar pra vocês o som do ukulele direto, né? Então eu coloquei cabo P10 conectado na entrada 2 da interface e tô monitorando também o som aqui pra vocês. Então vou tocar aqui uns acordezinhos. Isso aqui tá um pouco abaixo, tá aqui, ó. O meio, ele tá bem assim. Eu vou agora colocar no meio. Vou tocar de novo. Agora eu vou tocar no máximo. Não, vou tocar quase no máximo. No meu monitor aqui de referência tem muito ruído nesse ponto. Então, tipo, tem aqui, né, meio. Tá um pouco acima do meio, né? Seria às 15 horas. Ou, enfim, 45, né? O máximo seria muito ruidoso, eu acredito. É muito alto, não tem necessidade disso. Para tocar isso eu toquei muito leve. Eu acho que no meio tá bom. Certo, o som fica mais limpo. Vamos lá para a guitarra. Agora eu vou testar o som da guitarra. O volume da guitarra, agora eu vou subir o som da guitarra para pelo menos 5. 5 na guitarra, meio na interface. E agora vamos aumentar para o 10 aqui na guitarra e o meio na interface. Agora eu vou colocar um pouco acima da metade. Já ouvimos o ruído, né?
parte elétrica. Muito alto, já tá clipando aqui no meu nivelador aqui da interface. Então, pra mim é sempre meio pra baixo. Vamos agora para o piano, que eu não sei se eu vou conseguir conectar, mas eu vou tentar. Vamos para o piano. Eu não tenho gravado o piano com esse cabo aqui, eu tenho gravado com o cabo USB. Mas pra testar, porque eu posso precisar de um dia, ele grava áudio, né? Não o MIDI. Então, esse é o som do piano. Agora eu vou aumentar o nível para metade. Metade não, mais da metade. Que eu já mostrei nos outros. O piano tava na metade, agora tá menos da metade. Mas tá com muito ruído aqui. Tá no máximo. Ah, é muito alto, muito ruim. Ah, não dá, estoura. Isso que o piano tá no meio pra baixo, ó, no meio. Não dá, é muito alto, né? Enfim. É isso. Ele tá conectado no mono, né? Ele tem entrada pra estéreo, mas eu não sei o quão tem de estéreo aqui no meu piano. Eu tenho que dar umas exploradas em algumas coisas. Porque ele tem saída, então deve ter coisa que ele tem muito tipo de som. Então provavelmente tem sons aqui que eles são estéreo. Mas eu mostro pra vocês agora no mono. E é isso. É isso que eu achei que eu poderia testar aqui pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem que eu faça algum outro teste, mostre outra coisa, comentem aqui embaixo que eu faço outro vídeo. Né, estou explorando a minha interface, estou no início dela, por enquanto eu tô amando meus equipamentos. Então tem a listinha aqui dos equipamentos e dos vídeos que eu fiz unboxing e review. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês acham que vai ser útil. E se inscrevam no canal, ativando as notificações para serem entregues os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.